Informações 3382-9800 sãopaulo.cançãonova.com. O maior evento católico do ano. Nós precisamos alimentar a chama da fé com o oxigênio da graça de Deus. No estádio do Morumbi, Canção Nova abraça São Paulo. Você sabia que tem uma loja Canção Nova bem pertinho de você? CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Confira agora mesmo nosso endereço. Em São Paulo, estamos no centro da cidade, Rua São Bento, número 43. Todos nós precisamos ser evangelizados. Canção Nova conta com você. Evangelizar, é isso. Tá esperando o quê? Venha logo nos conhecer. De segunda a sexta-feira ao meio-dia, programa Mais Saúde, com a doutora Gisela Savioli. E aos sábados, ao 12h30, com o doutor Roque Savioli. Mais Saúde. Acompanhe o Mais Saúde, de segunda a sábado, em nossa programação. América. 12h29. Os vocacionados à vida consagrada se comprometem a viver a pobreza, a castidade e obediência, uma radicalidade em resposta ao amor de Deus. Sua participação, dar então um testemunho da sua fé e assim trazer muita gente para uma vida que transborda a alegria e contagia crianças, jovens e adultos de todos os tempos. Canção Nova com a Igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Este é o programa Mais Saúde, falando aqui diretamente de São Paulo, dos estúdios da Rádio América para toda a rede Canção Nova de rádio. A Rádio América transmite esse programa Mais Saúde em conexão com todas as filiadas da Canção Nova, nessa grande rede de comunicação que é o sistema de comunicação da Canção Nova, que tem o rádio, a AM, FM, tem a TV Canção Nova, que agora atinge quase todas as capitais do Brasil, através da NET, através da Sky. E tem o sistema também através da internet. Então você pode ter acesso a todos os programas da Canção Nova, inclusive do Mais Saúde, você acessando o blog.cançãonova.américa ou sintonizando diretamente aqui em São Paulo, através do AM, que é o 1410 AM, e em todo o Brasil, através da rede Canção Nova de rádio. Eu quero mandar um abraço para o pessoal de Cachoeira Paulista, que nos assiste e nos ouve agora, através da rádio Canção Nova AM 1020. Pessoal de Bauru, através da rádio Canção Nova AM 930, da rádio Canção Nova do Grande Vale, em São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba, rádio Canção Nova da Divina Providência de AM 1090 em Paulínia, e a Rádio Canção Nova do Coração de Maria, AM 810, São José do Rio Preto, São Paulo. Rádio Canção Nova do Espírito Santo, lá no Rio de Janeiro, e Rádio Canção Nova do Santíssimo Salvador, em Campos dos Goitacazes. Na região Nordeste, nós chegamos através da Rádio Canção Nova AM 1480, em Gravatá, no Pernambuco, em Vitória da Conquista, na Bahia, na Rádio Rural de Natal, e a Rádio Canção Nova São José, em Itabuna, na Bahia. Na região sul, chegamos em Vacaria, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná, através da Rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz, AM 1370, e em Nova Esperança, no Paraná. Na região centro-oeste, Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá, AM 630, Cuiabá, Mato Grosso do Sul. Rádio Canção Nova FM 89.1, Brasília, Distrito Federal, e a Rádio Ativa 1180 AM em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então vocês vejam só, nós chegamos a vários locais do Brasil, os mais distantes possíveis, isso graças a você, graças a mim, que somos patrocinadores desses programas, que é patrocinador do Mais Saúde. E como que você patrocina? Sendo sócio colaborador com a Canção Nova. E
do projeto Dai-me Almas. Você pode colaborar sendo sócio ativo através do pagamento mensal. Você pode também fazer doações espontâneas através do boleto, através de débito automático, depósito nas contas da Canção Nova, ou comprar os livros, os produtos de evangelização que o Departamento Audiovisual da Canção Nova oferece e vende para vocês. Mas, bom dia, Ana Paula. Ana Paula está aqui comigo. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, está aqui comigo. Dr. Roque. Como sempre, participando e agindo assim muito eficientemente como produtora e diretora do programa Mais Saúde. Obrigada. Estamos em missão, né? Em missão a gente dá para Deus aquilo que Ele pede. Uma boa tarde também para você, ouvinte da Rádio Canção Nova, da Rádio América e da Rádio Canção Nova. Você é convidado a participar hoje do nosso programa. Você tem várias formas de participação. Quero trazer algumas para você. Você pode ligar aqui e participar conosco através da operadora 11 2039 1410. Esse é o nosso telefone para você ligar, fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas, deixar registrado também a sua participação. Você pode também, através do e-mail, enviar para nós a sua dúvida, a sua pergunta, até mesmo a sua situação, alguma coisa que você viveu, que você queira partilhar com o Dr. Roque. É só você enviar através do e-mail, maissauderadio@cançãonova.com. Você que está na internet, pode aproveitar e acompanhar o nosso programa através do blog.cançãonova.com/América. É só você acompanhar a nossa programação através do blog. E também tem o seu Twitter, né, doutor? O meu Twitter, que é o @drsavioli. @drsavioli. Vocês vejam só, tem inúmeras formas de você entrar em contato conosco. E você pode ligar para cá, você pode escrever um e-mail, você pode participar diretamente, porque realmente é muito interessante a gente ter essa convivência, né? Essa partilha com o público. Né, Ana Paula? É importante isso. Verdade. Porque a gente tem que ver as coisas assim um pouco mais perto, não é verdade? Verdade. Você tem aí várias formas de participar e interagir conosco. E tem também o SMS. É só você enviar o seu SMS através do seu celular, CNSP, dá um espaço, escreve a sua mensagem, o seu nome e o lugar, claro, da onde você está acompanhando e ouvindo o nosso programa. E a mensagem, claro, 49400. Bom, hoje o assunto é um assunto que vai ser título do meu livro que entreguei agora na editora, que está sendo publicado. Sim. Que chama-se Depressão, um sinal de esperança. Realmente, às vezes a gente precisa de um sinal de esperança quando está deprimido, né? Aquela situação terrível, né? Aquela coisa chata, aquela coisa ruim que a gente passa, a gente precisa ter uma esperança, uma expectativa de vida, né? E muita gente acha que depressão ainda não é uma doença. Muita gente acha que depressão é só uma forma de chamar atenção, que entre nós até de chilique que as pessoas pensam. Olha, se você pensa assim, meu amigo, minha amiga, você está muito enganado. Absolutamente enganado e sem informação nenhuma. Então, se você tem alguém que está deprimido na família, ou se você tem conhecidos deprimidos, chame esse pessoal para ouvir um pouquinho hoje Mais Saúde, para você entender um pouquinho mais do que acontece com a pessoa deprimida. Olha, a depressão tem várias causas, é uma doença multifatorial, né? Tem um lado biológico, tem um lado físico, tem um lado psíquico, tem um lado espiritual. Do ponto de vista físico, o que acontece com a pessoa deprimida? No nosso organismo, no nosso cérebro, existem substâncias que são fabricadas, sintetizadas pelo organismo, que chama-se neurotransmissores. O que eles fazem? Os neurotransmissores são substâncias que promovem, vamos dizer, os estímulos elétricos a caminharem, a gerarem emoções, a gerarem as funções dentro do cérebro. Então é através desses neurotransmissores é que o estímulo passa de célula a célula nervosa, levando as informações para todo o organismo responder. Muito bom, existem vários neurotransmissores, mas os mais importantes são a noradrenalina, a serotonina. Então esses dois neurotransmissores estão diretamente ligados na gênese da depressão. Muito bom, e como é que acontece? Bom, tem um lado genético da depressão. Isso é uma coisa muito importante, muito interessante, porque as pessoas acham, aqueles que acham que depressão não é doença,
realmente tem que mudar a sua opinião após a gente explicar isso. Porque muita gente acredita que não seja doença porque não teve uma explicação lógica. Porque até muito pouco tempo atrás, a depressão não era nem reconhecida como doença, era uma coisa que velada, né? Se a pessoa tinha aquilo, não contava para ninguém, nem sabia o que estava acontecendo. Mas existe uma conotação genética. Em 2001 foram descobertos alguns genes que são responsáveis pela depressão e as coisas vêm progredindo mais recentemente. Com o passar dos tempos, a coisa progride. E nós chegamos até agora, nesses últimos anos, com uma mudança, inclusive, das hipóteses de depressão. A principal hipótese que causa a depressão que a depressão, como disse, é uma doença multifatorial. Ela acontece por várias situações. Mas uma das causas importantes, então, são essa desregulação dos neurotransmissores. Porque é o seguinte, esses neurotransmissores, eles fazem aquilo que nós chamamos de psiquismo normal. Que tristeza tem que ter, é normal a gente ficar triste, tem que ter alegria. Agora, quando esses neurotransmissores estão um pouco bagunçados, então a pessoa fica triste demais numa situação pequena, ou fica mudando muito de humor. Então isso se deve basicamente a esse desregular dos neurotransmissores. Muito bom, existe tudo numa cadeia genética, existe essas alterações genéticas, essas cicatrizes genéticas, esses estigmas genéticos que as pessoas têm, que nós chamamos de polimorfismos. Os polimorfismos genéticos que podem levar à depressão. Muito bom, você pode nascer com essa capacidade, com essa probabilidade de desenvolver depressão. Mas isso não quer dizer que você vai ter a depressão. Tudo vai depender muito do meio ambiente, do lugar onde você vive e como você responde aos eventos da vida. Eu sempre digo, olha, o problema maior na depressão é que às vezes tem pessoas que sofrem demais. Tem pessoas que reagem demais, são pessoas extremamente sensíveis. Por quê? Dentro do seu contexto hereditário, do seu contexto de genoma, falta lá uma determinada enzima que iria produzir um determinado neurotransmissor, então a pessoa sofre, ela responde de uma forma exagerada aos eventos da vida. É lógico, você veja só, tem gente que tem uma perda na família, ou uma perda de um namorado, e realmente pode passar por uma situação, passa por momentos de tristeza, tudo, mas com o tempo a coisa desaparece. Mas tem outros que não. Tem outros que qualquer coisinha que acontece, ficam se martelando, ficam pensando e fica naquela coisa se remoendo, quer dizer, e persiste a doença. Então fica naquela depressão crônica. Isso é muito comum a gente ver, veja só. Então tem dois tipos de depressão que eu sempre gosto de falar. Primeiro, um tipo de depressão que nós chamamos de circunstancial. É uma situação que acontece naquele momento. Então a pessoa que teve uma perda financeira, uma perda emocional, um estresse muito grande, um estresse familiar, um estresse, por exemplo, após um sequestro, a pessoa pode passar por uma fase de depressão, mas aquilo é passageiro, passou, curou, resolveu, acabou, não volta mais, porque ela não tem nenhuma coisa antiga aí com ela, nenhuma coisa genética. Existem as outras depressões que são crônicas, que são depressões que acontecem desde criança. Fala, mas criança pode ter depressão? Claro que pode. A criança pode ter depressão porque se ela nasce principalmente com aqueles genes que são causadores da doença. Muito bom. Então essa é a depressão biológica. Então são várias situações diferentes. Então, por exemplo, no consultório eu tenho casos, e nesse livro, Depressão, um Sinal de Esperança, eu conto alguns casos e exemplifico esses tipos de depressão. Então é claro, vamos dizer assim, a pessoa que trabalha demais, está muito estressada, de repente ela tem uma perda emocional muito grande, aí ela se recolhe, ela se deprime. Isso é uma circunstância da vida. Então ela responde de uma forma com depressão, mas depois a coisa passa e vai embora. Tem a outra que já tem essa tendência desde criança. Então aquela mocinha que quando mocinha na escola, ela sempre foi quietinha, recatada, tinha medo de conversar muito com as meninas. Aquela que sempre fica para trás, aquela que na época de jogar vôlei ela não consegue não é escolhida logo de cara, é aquela gordinha que sempre está por fora às vezes das situações. Então ela já vai crescendo nesse ambiente que para ela é hostil e ela vai marcando o seu inconsciente conforme vai passando o tempo. Existem crianças, inclusive, que elas já nascem
nascendo com esses problemas genéticos, elas sofrem interferências, inclusive do meio externo, durante o nascimento ou durante a gestação. Vocês sabem muito bem que durante a fase de gestação, a criança dentro do útero, ela recebe as informações do meio externo, ela responde às manifestações do meio externo da mesma forma. Então a criancinha lá no útero, ela se batendo, chutando lá a barriga da mamãe, ela responde. Então se às vezes o pai e a mãe têm lá uma discussão maior ou vivem numa situação complicada, a criancinha lá dentro pode estar achando, entendendo que aquela confusão, que a mãe está triste porque o pai está brigando, a mãe está com raiva, ela vai sentir aquilo e às vezes ela interpreta aquilo como se fosse ela a responsável pela briga do pai e da mãe. Então com isso o que acontece? Ela já vai nascer com complexo de culpa. Então é aquilo que vai, vamos dizer, vai crescendo no inconsciente da criança e de repente quando ela atinge a fase de adolescência, aí ela pode ter depressão. Então, Ana, como eu estava dizendo, Sim. existe esse lado da depressão biológica, da depressão física, que está relacionada com genética, com os polimorfismos todos das pessoas. Uma herança. É uma herança genética. Sim. E tem dois tipos de depressão. Você tem um tipo de depressão que eu chamo de circunstancial, que é naquele momento que acontece após um estresse, após uma perda. E Sim. tem aquela crônica, que a pessoa desde criancinha já tem esses problemas, já vem se martirizando. Então, o importante é você que está me ouvindo agora entender. Depressão é uma doença, inclusive classificada pelo pelo Departamento de Psiquiatria, pela Sociedade de Psiquiatria Brasileira Americana, Sim. classificada como doença. Se você procurar no Código Internacional de Doenças, você vai ver lá. Depressão é uma doença mesmo, classificada. Então é bobagem se você pensa que depressão é chilique, que a mulher que está fazendo frescurite, né, para poder aparecer, você está enganado. Você não fale por aí que você não acredita nisso, que realmente é muito triste e você devia se informar. Por isso que eu recomendo esse meu novo livro, Um Sinal de Esperança na Depressão, que logo vai estar por aí, né? Sim. Nas livrarias e à venda para todo mundo. Essa é a depressão física, né? Agora, evidente, tem pessoas, por exemplo, que têm problemas de tireoide, sabe? O hipertiroidismo ou o hipotiroidismo. Sim. Pode levar à depressão também. Tanto um como o outro. Você trata a tireoide, a pessoa melhora da depressão. Você tem Alzheimer, por exemplo, que é uma demência senil, a pessoa fica deprimida também. Parkinson também vem depressão junto. Então tem várias situações clínicas que dão depressão. Por exemplo, após um acidente vascular cerebral, um acidente vascular encefálico, você tem uma necrose, a morte de uma parte do cérebro. Então, evidentemente que tem uma parte do cérebro que não está produzindo neurotransmissor. Então a pessoa pode ter depressão também. Sim. Então isso é o lado físico, o lado que existe, que a gente pode notar. Tem o lado psicológico da depressão também, tem o lado espiritual. Sim. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse lado psicológico da depressão e eu acho interessante você, Ana, que estuda bastante também essas coisas que eu sei, falar sobre logoterapia, né? Sim. Que é importante, por exemplo. Isso foi o seguinte: existem várias explicações psicológicas para a depressão, mas uma das que eu mais gosto, sabe quando cai, é a explicação que Viktor Frankl deu sobre a depressão. Viktor Frankl é um psiquiatra judeu que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Ele ficou dentro dos campos de concentração e ele observava o seguinte, que as pessoas que tinham expectativa de vida, esperança de vida, eles conseguiam superar os problemas do campo dentro de um campo de concentração. Né? Ele conseguia superar, transcender isso aí. Porque a quantidade de suicídio dentro de um campo de concentração era uma coisa enorme. Mas enorme, que as pessoas estavam lá esperando para entrar. Porque é uma situação horrenda, não sabe o que vai fazer, estão tudo pele e osso. De repente, não sabe se vão para algum lugar, vão ser mortos. Então, a expectativa de vida é zero. O amanhã para eles não existia, né? Eles não podiam ter esperança de nada. Mas, então eles se matavam, morriam, tinham câncer, quer dizer, se automutilavam, faziam doenças mesmo. Mas Frankl percebia que pessoas que conseguiam buscar as coisas mais altas, do alto, sabe? Buscar as coisas do alto, como diz a palavra.
ter expectativa de vida, eles conseguiam superar. E eu vi um filme muito interessante que chama-se Um Sinal de Esperança. Um Sinal de Esperança. Uma indicação aí. É um filme muito legal, muito bacana. Sim. Que o Robin Williams fez em 1990, por aí, 1990 Sim. e pouco, que ele fez justamente dentro de um campo, assim, dentro de um campo de concentração. O ator, o protagonista principal, ele era um preso judeu que estava dentro do campo de concentração. E lá ele começou a inventar que ele tinha escondido com ele um rádio. Sim. Porque não podia ter nada, né? Uhum. Então ele inventava que tinha um rádio e que naquele rádio ele estava ouvindo que os americanos estavam chegando. Uhum. Então todo mundo já se preocupava, ia perguntar para ele qual a notícia agora, né? Que tinha da BBC, ou da que estava acontecendo, né? E era tudo mentira. Uhum. Era tudo mentira, não tinha rádio, não tinha nada. Ele inventava. Com isso, o que aconteceu? As pessoas começaram a não mais se suicidar. Uhum. Sabe? Claro, qual a expectativa de vida? Vamos ouvir amanhã o rádio, o que está acontecendo? Não, os americanos já faltam poucos quilômetros para chegar aqui, sabe? Ficou aqui. Uhum. Você não acredita. No filme, evidentemente, uma história, mas que muito da realidade. Uhum. Aqueles que ficaram atrás do junto rádio, com ele, tudo mais, junto com ele, uhum. no final de contas eles se salvaram, os americanos vieram mesmo e tiraram eles de lá. Olha só. Então, mas é isso que acontece. Olha, você que está preso agora num campo de concentração, que na verdade a depressão é isso, né? Sim. Você sem esperança, sem expectativa de vida nenhuma, querendo morrer, né? Querendo que a morte te eleve, né? Uhum. Porque realmente a única esperança que você tem ali é de morrer logo para poder não sofrer mais. É isso que você pensa, né? Na verdade é isso que você espera. A única coisa que pode te livrar daquela situação é a morte. Dessa situação é a morte. Mas olha, você não se incomode não. Você vai... Esse sinal de esperança para você é Jesus, é Deus. O grande sinal. Pode ter certeza que você passa por esse sofrimento, que você está nessa situação, não foi Deus que te mandou. Pode ficar tranquila disso. Não fique com raiva de Deus, não fique brigando com Deus. Não foi Deus que te mandou isso, não. Isso é uma circunstância da vida, tá? Mas olha, aproveite essa situação, pega na mão de Deus e tem um sinal de esperança para a sua vida. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta falando sobre depressão, um sinal de esperança. Vejo o amor que tens por mim, a me lembrar que nada mais vai me separar da tua vida. Estou aqui contigo, quero ser sempre teu melhor amigo, querido, contigo hei de estar. Meu filho, te trouxe aqui pra te dizer que é durante a tempestade que eu mais olho por você. E não há nada que aconteça, nem que possa acontecer. Enxergo teu cansaço, meu braço está aqui pra te animar. E se às vezes me esqueces, meu amor não vai mudar. Não espero que me ames pra te amar. Pra te perdoar, não espero ouvir teu grito
espero ser meu filho para ser teu pai. Teu sorriso é meu sorriso, tua dor é minha dor. Tua vida é minha declaração de amor. Pra te dizer que é durante a tempestade que eu mais olho por você. E não há nada que aconteça, nem que possa acontecer. Não vou desistir de você. Estamos apresentando Mais Saúde. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Emissora que faz parte da Rede Canção Nova de Rádio. São 24 horas de evangelização no ar. Aqui você encontra o melhor da música católica. Diga ao mundo, soberano. Alimenta a sua fé com oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Fica sabendo dos principais fatos que acontecem na igreja e em todo o mundo. O noivado foi o tema da catequese do Papa Francisco. Sintonize. Agora só falta você. Muita gente vai realmente ver um Deus que age, ver um Deus que está muito presente. Monsenhor Jonas Abib, no Caídas Canção Nova, abraça São Paulo. É 25 de outubro, no estádio do Morumbi. Troque 1 quilo de alimento não perecível por um ingresso e venha viver esta grande festa com a Canção Nova. Isso vai fazer bem a você e vai fazer bem a muita gente. Informações 11 3382 9800 ou sãopaulo.cançãonova.com. Preparai o caminho do Senhor. Neste mês, a Igreja celebra a Bíblia, a Palavra de Deus que nos conduz no caminho da salvação. Dentro do calendário litúrgico pastoral, este é um tempo para refletirmos sobre a Bíblia como fruto da inspiração divina e do esforço humano e a sua importância para a nossa vida. Setembro, mês da Bíblia. Fique por dentro de tudo que rola no cenário da música católica no programa Na Trilha do Som. Curta entrevistas, formação e dicas de lazer e entretenimento em São Paulo e região. Na Trilha do Som. Aos sábados, das 4 às 6 da tarde. América. 12h57. A missão principal da igreja é evangelizar, levar a boa nova a todos. Ele é o caminho, a verdade e ele é a vida. Os religiosos são testemunhas concretas da beleza e da bondade do cristianismo e do evangelho. São chamados a seguir o Senhor de modo integral. São homens e mulheres que podem despertar o mundo. Escutai a minha voz, segui sempre o caminho que eu vos indicar. Canção Nova com a igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. De volta a esse programa Mais Saúde, falando aqui diretamente de São Paulo para toda a rede Canção Nova de rádio.
Rede Canção Nova, essa que não tem patrocínio comercial. Aí você pode perguntar, mas como é que eles conseguem arrumar dinheiro para pagar todas as despesas? Não tem patrocínio comercial. Quem é o provedor desse financiamento somos nós. É você que é sócio, que contribui com débito automático, você que contribui através do boleto, você que compra os produtos de evangelização da Canção Nova. Somos nós que todos os meses, bem fiéis que somos, fazemos o depósito, compramos os livros. E você pode comprar os meus livros, os livros da doutora Gisela Savioli, aqui no Davi, no Departamento Audiovisual da Canção Nova. Você pode comprar o meu livro Milagres que a Medicina Não Contou, que agora está dando um recorde aí de publicações, 450 mil exemplares, Ana, que agora a gente está comemorando, né, do meu primeiro livro. Milagres. Realmente foi uma bênção esse livro. Isso é uma obra divina, uma obra de Deus mesmo, né? Que eu jamais imaginaria que eu fosse escrever um livro na minha vida. E de repente, já muito mais ainda, imaginar que ia ter tanta gente, quase 500 mil de exemplares. Realmente isso é uma bênção muito grande. Isso aí é Deus que realmente me deu esse presente. Então, e isso ele está servindo muito para as pessoas, sabe, dar esperança, dar alento para as pessoas, mostrando que o milagre pode acontecer na sua vida, a qualquer momento. Depende exclusivamente da gente só. Você vê, Deus sempre está esperando para fazer um milagre. E até mesmo na doença, né? na fragilidade. Sempre. Quando, às e vezes, depende da gente, a gente que tem que ter a fé necessária. Verdade. Deus não faz milagres assim. Milagre é uma coisa tão rara acontecer, não é tão frequente não. As pessoas acham que a todo momento milagre. Não é não, que Deus não interfere na nossa vida, que não é o plano dele. O plano dele é sempre que a gente cresça, a gente melhore, sabe? Como um bom pai, né? Que é o progresso do filho, né? Mas ele não muda, ele não faz da gente bonequinhos aí. Nós temos a nossa liberdade, né? Nós temos toda a possibilidade de decisão se a gente quer ficar com ele ou não. Tem esse pior. Você veja como é o amor de um pai mesmo, né? Isso falar, realmente é amor. É um amor. Né? Fala, não quero nada. Ele continua amando a gente. Não muda em mesmo nada. Que a gente não esteja com ele. Verdade. Não esteja do lado dele e a favor dele. Meu segundo livro, Depressão, Onde Está Deus? Sim, hoje o tema também e o tema de hoje, que é do meu próximo livro, Um Sinal de Esperança. E esse livro ajuda muito as pessoas para entenderem, né, que a depressão é uma doença. E agora eu reitero isso mais. Porque veja só, muita gente fica em dúvida se uma pessoa que tem fé pode ter depressão, sabe? Muitos falam, não, eu não posso ter depressão. É porque eu participo da igreja, do grupo de oração. Eu vou na missa, eu faço isso, eu não posso. Teve um sacerdote uma vez que me chegou para mim e falou assim, que eu não podia falar de forma alguma e que a depressão era uma situação toda que poderia acontecer com um religioso, sabe? Olha, porque senão, como é que ia ficar a minha imagem, né? Se eu tenho depressão? Olha só. Primeiro que o sujeito absolutamente soberbo, né, que já está mostrando o sinal do encardido, né? Como é que eu vou dizer para os outros, como é que vai ficar a minha imagem perante a população toda se ser que tenho depressão? Como se isso fosse diminuir, né? Exato, mas isso é o soberbo do encardido, né, que cutuca o cara. Segundo lugar, não tem nada a ver, Santa Teresinha não teve depressão? Sim. No leito de morte? São João da Cruz, as noites escuras, que você quer mais nada que isso? É porque não tinha esse nome, né, naquela época, tanto tempo atrás, né? Sim, exatamente, mas noite escura. E você vê na Bíblia, se você procurar, você tem a depressão de Davi, né, depois do pecado, né? Verdade. Davi deu depressão, você tem a depressão de Moisés, você tem várias e várias. E nesse meu livro eu fiz um capítulo sobre depressão espiritual, sabe? Que é a origem espiritual da depressão. Nós sabemos, já falei hoje, né? Que nós temos a parte biológica, nós temos a parte psíquica, né? Que falamos da laboterapia, da experiência de Viktor Frankl, né? Sim. Quando você perde o objetivo, você perde o senso de vida, né? Você não tem objetivo na sua vida, motivação, você fica vazio. Né? E esse vazio existencial é preenchido pela depressão, pela droga, pelo encardido, O encardido preenche. Tá? E a depressão é uma doença que acontece nesse momento, que você está vazio. Qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Sim. E tem o lado espiritual também, porque às vezes a pessoa fica se culpando tanto de problemas, de pecados cometidos, sabe?
que depressão, o deprimido é um sujeito que sempre está se culpando das coisas, sabe? De alguma coisa, de alguma o que coisa fez. Está culpando do que ele fez, do que ele não fez, culpando do que dele estar doente também, dele estar naquela situação, ele se sente um estorvo na vida das pessoas, né? Sempre ele está sentindo alguma coisa. E realmente a culpa é uma coisa extremamente frequente, né, na pessoa deprimida. E aí o cara se fala assim, Deus não me perdoou, sabe? Deus não me perdoou, por que eu fiz isso? A igreja não me perdoa, Deus me abandonou, sabe? Então esse lado espiritual da depressão. Às vezes isso acontece muito em pessoas religiosas ou que têm fé, mas que tiveram pecado do aborto. Olha só. Sabe? Então, por mais que Deus tenha perdoado, que a gente pessoa, sabe disso, mas o interior dela não se perdoa. Então ela fica com essa culpa. E essa culpa, sem dúvida alguma, vai martirizando a pessoa, vai destruindo a pessoa aos poucos. É aí que ela tem que entender que Deus já perdoou você, minha filha. Deus já te perdoou daquele aborto que você fez, aquilo acabou, é passado. Sabe? Não prescindindo do passado para viver o que te resta pela frente, é o que Deus fala na palavra, está lá nas cartas de São Paulo aos Filipenses. Então, Jesus já te perdoou por esses abortos ou esse aborto que você fez. Não interessa em que circunstância, se você era menina novinha, não sabia direito, e porque queria esconder disso, daquilo, que socialmente era um problema para você, você não ia poder segurar essa, que o menino que fez, que é o pai, também segurou, fez força para você abortar. Olha, não importa, esquece o passado. Se você viveu o passado, você está revivendo o problema. Então você fica se culpando direto. E na palavra fala, né? Faço nova todas as coisas. Exatamente. Né? Você é um homem novo, uma mulher nova. Então se Jesus fosse olhar para todas as coisas que eu já fiz na minha vida, eu estava perdido. Já estava no inferno faz tempo. Faz tempo. O Encardido estava alegrão lá comigo lá. Mas graças a Deus, Jesus me perdoou. E agora o que eu tenho que fazer é daqui para frente não fazer igual. Né? É verdade. Isso que é importante. É difícil. Todas as vezes eu peço, na hora da consagração, eu peço para Deus me fazer cada vez melhor. Não deixar eu fazer as bobagens. Sim. E que a gente faz, o mundo é extremamente facilitador pra gente fazer coisa errada, né? Porque pra baixo, né? Todo Mas mundo olha, vai. É duro, né? É duro, o negócio não é fácil. Tem que ter força, né? pedir com fé todo dia. É difícil pra burro. Mas aí vem a depressão, a culpa, né? A culpa é um negócio extremamente importante, que a gente vê todo mundo culpado, e principalmente pessoas de igreja. Em pessoa de igreja, olha, se você é de igreja e tem depressão, você tá doente, só isso, Tem nada a ver com fé, com nada mais disso, Não compromete em nada, né? A única coisa chata é que nesse momento de depressão, você fica sem vontade de rezar, você fica brigando com Deus, você fica fazendo... Aí você abre uma janela, escancara uma porta, que vem um monte de coisa aí para você pensar. Então, eu sempre falo, aproveite esses momentos de depressão para você fazer uma limpeza dentro de você mesmo, sabe? Porque, olha, você está deprimida, você não tem vontade de ir no banheiro, você não tem vontade de tomar banho, você não tem vontade de comer, você não tem vontade de sair de casa, a única vontade que você tem é de morrer, né? É a única coisa. Única coisa. Então você tem que pensar bem, olha para dentro de você, veja o que está errado, veja se você não está exagerando, de né? Vida, né? Veja se você não está querendo demais do seu marido, né? Também ajuda, né? Sim. E aí, você veja e busca Deus. Claro. Transcender o problema. Olha, eu acho que o momento é um momento duro, sofrido, difícil. Eu acho que é o momento mais difícil que tem para você segurar com Deus, sabe? Sim. Porque você fica questionando tanta coisa, a sua cabeça fica pensando milhares de coisas ao mesmo tempo. Por mais que você queira se controlar, você não consegue. E você sempre está sem vontade de nada, sem força. Quer dizer, você vai se beneficiar muito da aproximação de um grupo de oração, por exemplo. Sim. Se você não consegue rezar, se vai no grupo de oração, vai cansado que for, senta lá, dorme lá, fica deitado, não precisa falar nada. Mas vai, só né? A presença Sim. lá, as pessoas vão rezar para você. Isso é importante. Vá para lá, tenta. Tudo bem. A pior coisa que tem para uma pessoa deprimida é quando você fala, vamos sair.
você é nova, você tem bonita, família, você é bonita, todo seu mundo marido é gosta de maravilhoso, você. seu marido faz... Ela sabe disso um monte de vezes, ela não está querendo ficar deitada na cama lá. Olha, o deprimido é um doente mental, mas não é um retardado mental. Que é diferente. Você acha que o cara vai querer ficar deitado, a menina vai querer ficar deitada o dia inteiro no quarto, fechado, no escuro, sem tomar banho, sem comer, com aquela sem cor nada. assim, amarela, branca, esbranquiçada? Claro que não. Verdade. Todo mundo quer sair, quer curtir a vida, quer viver. Ela só não vai, a menina não vai, a vozinha não quer sair de casa, o vozinho não quer sair de casa, porque faltam neurotransmissores para ela, é um problema físico. Sim. Tá, se dá remédio, ela melhora. Ela pode sair da crise. Depois você leva no psicólogo para tentar descobrir o porquê que está acontecendo aquilo. Como é que chegou naquela Como é que situação, chegou ali? né? Mesmo que ela tenha histórico, genético, que tenha o gene e tudo mais, você tem que facilitar as coisas. Sim, claro. Como é que você pode fazer? Se eu sei que a pessoa é extremamente sensível, que chora por qualquer coisa, que cai um palito na China, a pessoa chora aqui, é evidente. O que você faz? Você não se expõe às coisas. Verdade. Se você é uma pessoa muito sensível, por que você vai ver televisão onde mostra o sujeito pulando lá daquele edifício lá, das Torres Gêmeas, um monte de gente morrendo lá? Por que você vai ver aquilo, meu Deus? Se você sente, foge disso. Filtrar, põe no canal 3 da NET aqui em São Paulo e só vê a Canção Nova, rapaz. É isso mesmo. Pra que você vai ver isso? Porque Se tem por até exemplo, uns programas... olha, eu me protejo muito. Eu sei que tem alguns programas de televisão que eu não assisto mesmo. Sabe, eu acho um absurdo. Nem faz bem, né? Não faz bem. Novela só faz mal. Só tem coisa errada. A mudança da sociedade brasileira, sabe, esse comportamento amoral que tem a sociedade brasileira é por culpa da novela. Sim. A gente fala que o governo que está errado, que não é só o governo, não. A novela, a televisão ensina tudo errado. É uma escola, né? Todo dia, todo né? mundo está lá vendo coisa errada. Está ensinando coisa errada na nossa família e infelizmente muitas pessoas ainda assistem. Muitas e muitas. Muitas. Né? E muitos católicos e muitos fiéis, pessoas de fé, assistem a novela. Não deveria. Olha, eu não sou contra a novela, porque cada um faz o que quer da vida. Sim. Eu só acho que é uma bobagem. Outro aquele negócio de Big Brother, lá que aquilo é um absurdo. Esses programas fica que comprometem as famílias, difícil, no Brasil. Né? Então é muito complicado. Eu sei que eu vou assistir jogo de futebol, eu fico nervoso. Eu não assisto. Eu não, você fala, mas você é São Paulino. Sou São Paulino roxo, vidrado no São Paulo. Eu assisto o jogo de São Paulo pra quê? Eu vou morrer lá dentro, meu coração bate depressa. Já pensou, sabe o que eu faço? Um cardiologista. A Gisela põe a camisa do São Paulo e fica assistindo o jogo. E eu fico lendo no computador, escrevendo. Pra distrair. Porque isso já vem desde criança, né? Que eu só consigo escrever ou ler se eu tiver antigamente era o radinho de pilha que ficava ligado, né? E eu quietinho assim, escrevendo para me concentrar mais. Mas a Gisela fica lá assistindo futebol e fica de longe. Quando grita gol, aí eu vou ver o que é, né? Lógico. A gente já vai ver os... Por que eu vou me estressar? Eu fico, não adianta. Então a gente tem que aprender. Se você é daqueles que tem aquele complexozinho de inferioridade, né? Que as mulheres têm. Muita gente tem, né? Sim. Você vê às vezes a pessoa se diz autoritária, porque eu sou bom, por que eu vou ficar na fila? Então isso é um complexo de inferioridade que está sendo manifestado o contrário. Né? Então se você tem isso, por que você vai procurar a situação que vai te jogar para baixo? Então foge. Isso é usado muito na terapia comportamental, sabe, da psicologia. Que eles usam isso, uma forma de você entender quais os momentos que te fazem mal, você muda o seu comportamento. Claro. Né? Tem que se ser aquilo inteligente. te faz mal, você não vai caminhar para aquela direção. Se você tem um problema genético que não vai mudar mesmo, se você se comporta daquele jeito, você tenta fazer uma forma que você sofra menos. Entendeu? Então tem a depressão espiritual, tem os mitos da depressão, né? Tem as coisas que todo mundo acha que depressão pega, uma doença que pega. Você já viu pessoa deprimida? Contágio. Ninguém fica perto, né? Pois é chato, é uma pessoa chata, que só reclama, que só fala que está doente, só fica falando a mesma coisa. É uma pessoa chata. Mas aí vai ao seu lado de cristão, né? Sim, a caridade. É você ficar do lado, escutar, porque eu não vejo outra saída a não ser esse aconselhamento que eu digo dessas pessoas. Elas precisam ser ouvidas às vezes. Sabe, ela tem que às vezes mudar um pouco a plateia, porque ela fala sempre para a família aquilo. Chega um momento que ela não fala mais nada. Né? Ela não fala mais nada, a família não aguenta mais. E às vezes você precisa conversar, entender um pouquinho mais. E sem dúvida alguma, o lado de espiritualidade é extremamente importante para a pessoa sair e não ter crise de novo. Sabe? Sim. E olha, depressão quando a depressão é crônica, você tem ela com você. Você não tem como tirar. Então você tem que saber levar. Olha, a coisa mais espetacular que eu sempre vi,
que eu acho fantástico, Sim. é aquela passagem da cura do paralítico. Sim. Quando 4 padioleiros levantam Sim, o os paralítico amigos por dele. cima do telhado e põe Da ele lá casa. perto de Jesus, né? E Jesus chega e diz para ele, olha, os teus pecados estão perdoados, levanta, pega a tua cama e anda. Interessante, né? Fala, bom, tudo bem, no começo eu não entendia o porquê Jesus falava, pega a tua cama e anda, né? Porque Sim. a última coisa que um cara vai querer cadeirante queria levar com ele é levar a cadeira de roda, É né? lógico. Mas o símbolo, né? Mas depois eu entendi. Isso quer dizer o seguinte, que a depressão é uma paralisia, né? Igual. Sim. E sempre você vai ter, Jesus fala, levanta, pega a sua cama e vai para sua casa. Quer dizer, para lembrar que você tem com você esse estigma da depressão, que você pode ser deprimido a qualquer hora, pode ter uma crise a qualquer hora, mas o importante é você tentar dominar a sua depressão. Sim. Não deixe ela dominar lembrar você. Que Deus é maior que isso. Claro. E uma das formas que tem é esse lado de comportamental e ter fé em Deus, que Deus vai te ajudar a superar isso. Porque, veja, Deus não deu doença para ninguém, Ele ajuda a gente a se curar da doença. Então uma das formas é essa. E é bacana, né? Eu acho que aquele sujeito que era doente devia ser rico, porque aqueles 4 que estavam carregando eles, deviam ser, falavam que amigos, mas tem gente que fala que eram servos dele. Então o cara devia ter muita grana, devia ser muito rico esse que foi curado por Jesus. Esse paralítico. E olha, a depressão é uma paralisia, meu. A pessoa fica paralisada, morre tudo. E se você ter esses 4 amigos, né, para levar ter os 4 amigos para levar para Jesus, 4 padioleiros. E a riqueza sua não necessariamente é uma riqueza de grana, de dinheiro, é uma riqueza espiritual. Você tem de repente ter 4 amigos de grande espiritualidade, de grande fé, que possam te levar a Jesus. Sim. Isso você encontra muitas vezes assim no teu irmão, naquele amigo que vem com você, conversa com você, pega na tua mão e te leva para Jesus. Ó. É um padioleiro para você. Ele vai tirar você dessa paralisia que você está. Né? É aquele que leva a gente para Jesus. Sim. Nossa Senhora fez comigo isso, através da doutora Gisela. A Gisela foi uma padioleira para mim. Sim. Que ela me pegou e levou para Jesus. Está aqui, me apresentou, né? Quem não conhece a história pode ler o livro, pode ler né, meu livro Milagres que a Medicina Não Contou. E também a Filha da Fé. E a Filha da Fé da doutora Gisela. Nova edição, já li, tá maravilhoso. Você viu a foto diferente? A foto fantástica. Toda chique, sim, né? Super. Doutora não é fraca não, o que você pensa? Mas é mesmo. Mas é padioleira. Uma grande padioleira. É uma padioleira, me levou. E eu peço a Deus que a gente possa ser padioleiro também. Uns para os outros, né? Sempre, né? Meu livro é um padioleiro. Muita gente. O Padre Léo foi o maior padioleiro que eu já conheci, né? Verdade. Quantas e quantas pessoas. Quanta gente ele levou para Deus. Não só quando ele estava vivo, né? Muitas pessoas depois da morte dele. Continua. As pregações, os livros, né? É espetacular a vida do Padre Léo, que inclusive eu escrevi no livro, né, Médico Graças a Deus, que é um livro que eu doei todos os direitos para a comunidade de Betânia. Sim. Você pode ver lá está toda a historinha do sofrimento do Padre Léo durante a doença. E que é um grande padioleiro esse homem, né? Demais. Que espetacular, que espetáculo que é. Mas está aí a depressão como sendo uma das causas de grande problema hoje social, econômico também, porque a quantidade de pessoas que faltam ao trabalho por causa de depressão é enorme no Brasil, sabe? Muito grande. Eu estava falando dos mitos da depressão. Sim, vamos. O maior mito é esse. Um dos grandes mitos é esse, né? De falar, olha, você não tem mais nada, você está boa, sabe? O outro mito é achar que a depressão é causada por espíritos, sabe? Por maus espíritos. Sim. Então aí leva a pessoa Aí a pessoa, não, você está incorporada, você tem um demônio, um espírito que está em você, que não sei o que lá, né? Vamos levar você, tirar o espírito. Aí você vai nesses lugares, você volta, aí que você volta complicado. Você vai lá nesse espiritismo da vida, nesses candomblé, nessas coisas todas, você vai inclusive em algumas igrejas, né, protestantes que fazem, então complica muito, e depois isso não é legal para o doente, sabe? A pessoa já está se sentindo culpada por tudo. Sim. De repente vai dizer, olha, você está doente porque você tem um espírito ruim em você. Aí que ela se sente pior ainda. Verdade. Sabe, pior. Aí vai nesses lugares aí, de repente se manifesta isso, manifesta aquilo. É uma confusão que a gente não sabe se é verdade ou não. A única verdade que eu sei
que Jesus é o único e é o nosso Deus, é o que cura todo mundo. A única verdade. O resto para mim não existe. Sabe, cada um faz o que quer, vai onde quiser. Eu só acho que quem é católico tem que ser católico. Né? Se gosta de essas experiências, em vez de ajudar e auxiliar no tratamento, só acaba piora. danificando, complicando e prejudicando até mesmo. Eu atendo muita gente no consultório com depressão, claro. Porque eu sou clínico, sou cardiologista, mas sou clínico de formação. E as depressões... E depressão é um problema do coração, né? É um fator de risco. Para a pessoa começa com depressão para ter infarto, para ter um monte de coisa. Então a gente tem que saber isso. E a gente vê as pessoas que procuram esse tipo alternativo de tratamento de depressão espiritual, e você vê que é lamentável, né? Voltam pior ainda. Né? Voltam pior. Então, se tem problema espiritual, você vai se confessar. Sabe, é difícil. Mas às vezes no confessionário, no confessionário que Deus atua e abre teu inconsciente. A misericórdia se derrama. Mas eu não vou confessar para um homem que não é o padre. Você não está falando para um homem, você está falando para um sujeito ali que está sendo instrumento de Deus, é persona Christi ali, não tem nada a ver. Mas o padre pode ser mais... O que tem o padre? Tinha uma história que eu contei no meu Depressão Onde Está Deus, da gordinha deprimida. Ela falando para mim assim, até atendi no consultório do dia. É mesmo? Ela falando para mim assim, eu não vou no na igreja, porque tem uns padres lá que eles ficam falando contra que a gente não pode ter relação sexual antes do casamento, que a gente é isso, que é aquilo, e eles são tremendos homossexuais na cidade. Como é que eu vou num cara que fala isso e outra coisa? Eu falei, olha, nessa hora Deus me iluminou, Ana. Foi mesmo? Eu falei para ela assim, puxa vida, você dá tanto valor para esses padres, hein? Que coisa, hein? Ela falou, espantar, como? Eu falei, ué, se você está valorizando tanto o padre, você está deixando de ir na igreja, de ver o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, por causa de 2 padres, hein? Então realmente eles são muito importantes para você, hein? Ela falou assim, é verdade, doutor, é verdade, não tem nada a ver. E ela foi para um grupo de oração aqui na Nossa Senhora do Brasil, aqui em São Paulo. E mudou a vida. Teve um encontro com Deus, uma coisa maravilhosa. Eu me senti um padre-olheiraço. Mesmo? Se sentir, né? É gostoso isso, né? É bom. Então você veja, verdade. O grupo de oração é legal porque, primeiro, tem o acolhimento. Verdade. Na hora da acolhida, a pessoa chega, já fica todo mundo se abraçando. Aquilo, para uma deprimida, é espetacular. Verdade. A pessoa precisa disso. A pessoa se sentindo não fria. só deprimida, né, doutor? Mas todo mundo. Claro. Mas o deprimido que está sentindo culpado, frio, que ninguém olha para ele, uma pessoa abraçando, e não sei o que lá. Depois vem gente rezando para ela. Claro que ela melhora, claro. Então o grupo de oração é uma coisa muito importante e ajuda muito a gente, sabe, também. Me ajuda muito quando eu vou tratar uma pessoa deprimida, né? Sim. Então é bacana. Eu tenho até na igreja de São José aqui em São Paulo, eu peço para as pessoas irem nesse grupo de oração. E, olha, é impressionante, o resultado é outro. Nosso tempo está acabando, né? Sim, já. Você vê, nós falamos hoje sobre depressão, um sinal de esperança. Eu acho a esperança que você tem que levar para uma pessoa deprimida, e a esperança que você tem que ter dentro de você mesmo, que embora você esteja agora no fundo do poço, tudo escuro, sem solução, sem saída, sem expectativa, sem nada, mas a única coisa que você não pode e nunca ninguém vai tirar de você é a sua fé. Isso pode fazer o que quiser, sabe? Podem falar o que pode, tira dinheiro, tira casa, tira marido, tira o que for, mas a sua fé ninguém tira. Ninguém tira. Isso é a coisa que a gente consegue segurar forte para conseguir ultrapassar esses momentos de sofrimento que depois vocês vão ver. Mais tarde você vai entender para que aconteceu aquilo. Aí de repente você vai renascer depois de uma depressão. Verdade. É um homem novo se nascendo com a ação de Deus, né? Sim. Obrigado, Ana, por você estar fazendo esse programa conosco mais uma vez. E eu quero agradecer a Deus ter permitido que a gente pudesse ser padioleiro de Deus. Essa permissão que a gente fica pedindo sempre para Deus, para a gente poder estar sendo, vamos dizer assim, um instrumento da ação de Deus. E eu quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que nos permitiu que entrasse na sua intimidade, no seu dia a dia. E eu quero agradecer, quero pedir a proteção de Nossa Senhora Aparecida, minha querida Santinha, moreninha lá do Vale do Paraíba, né? Que nos proteja e nos abençoe sob o seu manto
azul estrelado. Uma boa tarde. Santa Maria, Senhora dos simples, Senhora dos pobres, Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, eu venho de longe, trazendo promessas, trazendo minha fé e a minha vida. Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, te vendo tão simples, te vendo pequena, minha mãe morena, Mãe Aparecida. Também quero ser simples, quero ser pequeno, quero ser moreno, ser igual a ti, em louvor e prece, paz e gratidão, pelas graças alcançadas, choro de emoção, Senhora dos aflitos, Senhora do consolo, Senhora dos contritos, Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, Mãe dos viajantes, dos tantos romeiros, Mãe dos brasileiros que acorrem a ti. Tu és esperança dos pobres errantes, és seguro porto para os navegantes. Mãe de Jesus Cristo, Mãe de todo o povo, Mãe de toda a igreja, Mãe do meu Brasil, Mãe Aparecida, Mãe do meu Brasil. Acabamos de apresentar Mais Saúde.